Beleza, chegou o grande momento, você decidiu de fato estudar inglês, começar a estudar inglês do zero, mas você está completamente perdido, você não sabe por onde começar. Você está pensando aqui, tem milhões de livros de inglês, livros de gramática, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, tem que ouvir, tem que treinar o listening, tem que treinar o speaking, mas não tem gente aqui na minha cidade, como que eu faço? Como que eu vou estudar o inglês aqui sem nunca ter estudado inglês? Como que eu vou fazer isso da maneira correta, da maneira certa? Então, se você pensou em todas essas coisas, fica comigo até o final, que no vídeo de hoje eu vou criar uma rotina de estudos de inglês do zero com você aqui no canal. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, eu sou professor de inglês, também professor de espanhol, e no vídeo de hoje a gente vai criar uma rotina de inglês do zero. A gente vai criar uma rotina de estudos de inglês do zero, do absoluto zero, considerando aqui que você nunca estudou inglês ou que você estudou inglês de forma errada, que você estudou inglês de uma maneira engessada, que você não aprendeu, esquece tudo que você aprendeu até o momento e vamos aqui do absoluto zero criar uma rotina de estudos que funcione, que vai te levar aqui do absoluto zero, aqui do elementar, até um nível interessante do francês, um intermediário ali. Então, sendo bem realista, a gente vai fazer uma rotina de estudos realista, uma rotina que vai, de fato, ser proveitosa para o seu estudo de inglês, para o seu aprendizado de inglês. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já vai deixando o seu like. É muito importante que você deixe o seu like para notificar o YouTube, para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é útil, que esse tipo de conteúdo tá te ajudando e mandar mais esse tipo de vídeo para você, mandar esses vídeos lá nos seus recomendados e tudo. Isso me ajuda demais. E não esquece também de comentar aqui outro tipo de vídeo, outros tipos de vídeo que você quer ver aqui no canal, seja vídeos de francês, seja vídeo de espanhol, seja vídeos de aprender inglês no geral, enfim. Deixa aqui nos comentários e também compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender inglês. Então bora lá pro tema do vídeo, bora fazer aqui essa rotina de estudos dar certo? Primeiro de tudo, considerando aqui que você é um nível elementar, um nível iniciante, você nunca estudou inglês, ou que você estudou inglês, mas não entendeu, e agora você quer aprender inglês, você quer ter um prazo aqui legal para desenvolver o inglês. Que prazo seria esse? Eu estabeleci aqui 4 meses. Esses 4 meses, eles não são para você ficar fluente 100% em inglês. É humanamente impossível. Repete comigo, é humanamente impossível você ficar fluente em inglês em 4 meses se você nunca estudou inglês, se você não tem ideia de por onde começar. Galera, fluência leva tempo. E eu aprendi isso da pior forma possível, ficando anos e anos para aprender inglês. Depois, já aprendi espanhol de uma maneira muito mais rápida, já entendendo como que funciona o aprendizado de idiomas. Depois, com francês, muito mais rápido. Então, a ideia que eu quero passar aqui para você é que esses 4 meses vai ser para você ir do absoluto zero até ter um nível legal, conseguir sustentar uma conversa básica em inglês, conseguir entender aqui de uma forma bem mais básica a intermediária o que os nativos falam em inglês e conseguir aqui ter uma conversa produtiva, uma conversa simples, porém produtiva. Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai fazer aqui uma rotina de estudos de 4 meses. E o que a gente vai estudar de fato nessa rotina? O que a gente vai ver nessa rotina? A gente vai ver, primeiro de tudo, vocabulário, ou seja, considerando que você está no absoluto zero, que você não tem fluência em inglês, que você não tem noção de vocabulário em inglês, primeiro de tudo vai ser adquirir vocabulário. Então a gente vai começar do zero, a gente vai ver aqui vocabulário, porém vocabulário útil. Vocabulário que seja útil, ou seja, palavras que os nativos realmente usem. A gente não vai ver aqui palavras como styrofoam, que seria aqui isopor em inglês, que é uma palavra que se eu usei 2 vezes na minha vida, eu acho muito. A gente vai ver vocabulário útil, tá? Vocabulário que os nativos de fato usam. Então, primeiro de tudo a gente vai estudar vocabulário e a gente vai também estudar as 4 habilidades que a gente precisa para ficar fluente em qualquer idioma, que são aqui o speaking, ou seja, a fala, né? Praticar a fala do inglês, o listening, que seria aqui a escuta, ou seja, escutar o inglês, e essas duas elas são, entre as habilidades, as mais importantes para você estudar, para você colocar na sua rotina e desenvolver. A gente vai ver aqui também o reading, que seria aqui a leitura em inglês, também muito importante. E a gente também vai ver o writing, que seria aqui a escrita em inglês. Então, recapitulando, eu tenho aqui 4 meses para sair do absoluto zero e entrar aqui no nível conversacional, um nível aqui para conversas básicas, para interações simples com nativos. Eu vou treinar vocabulário, eu vou treinar
meu speaking, ou seja, a minha fala, vou treinar o meu listening, que é a minha escuta, vou treinar também o meu reading, que é a minha leitura, e, por fim, eu vou treinar o meu writing, que é a minha escrita em inglês. Então, vamos para o mês 1 aqui, vamos começar do zero. Primeiro mês 1, o que eu vou fazer nesse mês? Tá, o mês 1, ele vai ser um mês de fundamentos, então, considerando que você é um completo iniciante no inglês, o mês 1 ele vai ser um mês de fundamentos, vai ser um mês de você entender a base assim do idioma. E falando de vocabulário, o que eu vou colocar aqui para você é, tenta aprender palavras úteis em inglês. Aqui, vamos colocar nesse primeiro mês de estudo de inglês, eu colocaria aqui umas 5 a 10 palavras por dia, mas sendo bem realista, 5 a 10 palavras por dia em inglês. Uma pessoa que nunca estudou e que vai precisar aqui desenvolver um nível conversacional, eu acho muito. Eu acho que fica ruim para você lembrar, para você memorizar essas palavras. Então, eu vou colocar aqui de 1 a 5 palavras por dia. Você conseguiu memorizar entender essa uma palavra, exatamente como utilizar? Já tá bom. Mas a ideia é vocês saírem disso, tá, galera? Eu colocar aqui a meta e vocês irem um pouco além. E como que você vai fazer para estudar essa palavra, estudar esses termos aqui em inglês? A gente vai utilizar o Anki. A ferramenta do Anki é uma ferramenta que faz milagres, justamente porque ela vai te ajudar aqui a aprender vocabulário dentro de contexto. Ela vai ter ferramenta de voz, que você pode usar a palavra, usar o termo de vocabulário. Ela vai ter ferramentas aqui para você colocar imagem, você vai poder colocar aqui não só palavras do inglês, mas também frases com essas palavras. E aqui sim, é legal a gente colocar uma frase com várias palavras, né? Com pelo menos aqui 3, 4, até 5 novas palavras que eu for aprendendo aqui dentro desse mês. E fazendo aqui o sistema do Anki, que é um sistema de repetição espaçada. Ou seja, você vai ir repetindo, né? Você vai ver aqui um flashcard, vai tentar entender o que aquela frase diz do inglês para o português, e se você errar, o próprio sistema do Anki vai trazer essa frase de novo para você até você aprender, até você memorizar. Então tenta aqui 1 a 5 frases por dia, dentro aqui desse contexto de 1 a 5 palavras por dia, né? Frases para essas palavras elas virem dentro de contexto, todos os dias durante o primeiro mês. Então, estudo de vocabulário, a gente vai tentar adquirir ao máximo o vocabulário útil. E aqui, além do Anki, você pode usar também o ChatGPT. Pode pedir para o ChatGPT as 100 palavras mais comuns do inglês e ir usando essas palavras e colocando essas palavras no seu dia a dia. Tá, agora aqui a parte de listening, a parte de escuta do inglês. Como que eu vou treinar aqui o meu listening, a minha escuta, se eu não tenho noção do inglês, se eu estou estudando ainda o inglês do zero? Aqui, galera, a ideia é você se familiarizar com o som do inglês, tá? Eu não vou aqui falar que você fazendo isso, você ouvindo séries, você ouvindo várias músicas, você vai sair desses 4 meses entendendo perfeitamente. Não. E principalmente nesse primeiro mês, a ideia aqui é você se acostumar com o som do inglês e aqui é deixar meio que internalizado mesmo para o seu cérebro como que as combinações de sons do inglês funcionam, como que eles juntam aqui as palavras, como que eles contraem, como que eles usam aqui frases que são muito longas, como que eles deixam essas frases mais simples, mais direto ao ponto, sabe? Então aqui, para listening, eu coloco para ouvir músicas simples. Músicas do Jack Johnson, elas são muito simples, as músicas dos Beatles também são, então fica aqui a dica para vocês. Tem um cantor também que é o Jake Bugg, que ele também tem uma pronúncia muito boa e é bem simples, que eu também recomendo vocês escutarem. Vídeos no YouTube também, então aqui eu vou colocar tanto as músicas em inglês quanto os vídeos para YouTube, eu vou colocar aqui um período de 10 minutos diários. Acho que dá para todo mundo fazer tranquilamente. Vídeos simples em inglês no YouTube, e aqui eu vou dar uma dica de canal onde eles vão pronunciar muito bem, eles têm aqui uma boa dicção. E a dica para vocês é o Learn English with English Class 101. Learn English with English Class 101. Esse é um canal legal porque eles trazem conceitos gramaticais do inglês, eles trazem conceitos tanto do dia a dia quanto assuntos importantes do inglês. Então aqui você vai estar treinando tanto a base do inglês, né, você entender como que funciona a estrutura do inglês, quanto você vai estar acostumando o seu cérebro aos sons do inglês. Então fica essa recomendação de canal Learn English with English Class 101. E agora falando de speaking. Lembrando aqui que no speaking a gente ainda está na primeira semana, então aqui você ainda está se familiarizando com o vocabulário, você ainda está se familiarizando com sons do inglês, então eu não vou cobrar aqui, exigir que você treine muito speaking nesse primeiro mês, até porque vai ser humanamente impossível. Então qual que é a ideia aqui? O speaking nesse primeiro mês, ele vai funcionar mais como um sistema de repetição.
Então lembra que eu falei com você para ir no Anki, para colocar frases em vez de palavras no Anki e que eles têm ferramenta de voz lá, ou seja, você pode pelo seu microfone gravar a sua voz e repetindo aqui as frases em inglês até ficar bom para você? Então aqui, speaking, você pode fazer justamente isso. Pega as frases que você colocou no Anki, que você está aprendendo dia após dia e repete essas frases o tempo todo. Coloca o sistema de áudio dentro do Anki com a sua voz para você ouvir. Primeiro, você vai colocar aqui essas frases no Google Tradutor para você entender como que é a pronúncia delas, tá? Muito importante isso. E vai repetindo. No que você repetiu, você vai gravar a sua voz dentro aqui do Anki para sempre que aparecer aquele cartão, que aparecer aquele flashcard, você conseguir entender como que é a pronúncia do inglês daquelas frases. Então aqui, speaking vai ser mais repetição de termos. Se você quiser aqui ter diálogos simulados com você mesmo ou com o ChatGPT, eu também recomendo, mas isso vai ficar para os próximos meses, tá? Nesse primeiro mês, tenta repetir as frases, tenta entender os sons do inglês, acostumar sua boca com os sons que o inglês produz, muitos deles não existem no português, então isso é muito importante. Reading, então nesse primeiro mês, reading, que seria a leitura, eu vou colocar textos fáceis para você, tá? Você vai buscar textos fáceis, textos simples, textos que tenham aqui, que envolvam o vocabulário que você está aprendendo, tá? Então, um site que eu gosto muito aqui, que ele é bem para iniciante mesmo, para textos de iniciantes, é o site Lengua.com. O Lengua.com, ele vai ter textos que são feitos para iniciantes, textos que são feitos para alunos elementares que não têm ainda muito vocabulário do inglês. Então, eles vão ter aqui tanto texto simples quanto o áudio, então você também vai treinar o seu listening e também algumas atividades, exercícios, coisas relacionadas a esses textos. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o Lengua.com, que é aqui um site muito bom para isso. Outra ferramenta que você também pode usar para encontrar esses textos é o próprio ChatGPT. E é até legal usar o ChatGPT aqui, porque ele vai estar trazendo, né, os termos mais utilizados do inglês para você aprender de 1 a 5 por dia. Você pode falar o seguinte: ChatGPT, traz para mim 10 palavras, as 10 palavras que eu aprendi aqui nesses 2 primeiros dias, traz um texto que envolva todas essas palavras. Então eu aprendi ali to get, to make, to do, to eat, to drink, to walk. Eu quero uma frase, ou melhor, eu quero um texto aqui que tenha todas essas 10 palavras. Um texto simples, um texto aqui de 30 linhas que tenha todas essas 10 palavras. Traz e faz aqui para mim um texto interessante, um texto aqui real, do cotidiano, que faça sentido, mas que tenha esses termos, que é os termos que eu mais preciso aprender agora. Então, você pode usar o ChatGPT também para te ajudar com essa parte de reading. E aqui o writing, ele vai ser uma consequência do seu reading e também do seu exercício de vocabulário. Writing, que seria a escrita, você vai escrever frases simples. Pode ser aqui, no próprio ChatGPT, tentar simular conversas em inglês com o ChatGPT, mas através de frases simples, como por exemplo, I like apples, ou The cat is black. Então, eu tenho aqui vocabulário muito simples, eu tenho aqui verbo to be, eu tenho aqui palavras relacionadas a cores, animais. São vocabulários, são termos simples do dia a dia, que são importantes, mas que vão ser aqui tranquilos, simples para você assimilar e para você treinar aqui a sua escrita. Então, esse é o primeiro mês, é tudo que você precisa fazer nesse primeiro mês para chegar aqui do absoluto zero e já ter uma base no inglês. Lembrando que é todo dia, tá, galera? Literalmente todo dia. Mês de número 2, nosso segundo mês, aqui vai ser um mês para você consolidar o que você aprendeu no primeiro mês. Então vai ser um mês aqui para você construir habilidades no idioma. Então aqui no segundo mês eu vou precisar consolidar o básico, expandir o meu vocabulário e melhorar a minha compreensão auditiva para eu ter também aqui uma produção oral, para eu conseguir também falar mais em inglês. Então vai ser aqui um mês bem prático, tá? Então vocabulário, eu quero que você continue fazendo o que você fazia aqui no primeiro mês, que é pegar aqui palavras, as palavras mais utilizadas no inglês, mas tentar aqui fazer para o próprio Anki prompts mais complexos. Você pode fazer aqui os prompts no ChatGPT e transcrever esses prompts para o Anki. Então aqui eu posso falar, por exemplo, eu tenho aqui a palavra you, que significa tu, você, que eu aprendi ali no primeiro mês. Agora eu vou criar frases ou variações de frases envolvendo a palavra you, como por exemplo, how are you? Ou how are you doing? Ou por exemplo, you are an interesting person. Ou ainda, where are you from? Where are you from? Então,
colocar várias frases e tentar internalizar mais uma vez a pronúncia dessas frases e a aplicação prática de cada uma das palavras que você aprendeu dentro de novas frases. Então aqui, em vez de palavras, eu vou colocar frases e variações das frases utilizando a mesma palavra. Importante também tentar focar em diálogos, tá? Então eu posso pedir para o ChatGPT trazer aqui uma simulação de um diálogo simples envolvendo aqui a palavra you. Aqui sobre o listening, ou seja, escuta. Para eu treinar minha escuta aqui nesse segundo mês, eu vou aumentar um pouquinho o meu tempo que eu vou estar envolvido aqui com listening, né, com a escuta do inglês. Eu vou aumentar de 10 para 15 minutos de escuta diária. Posso continuar ouvindo as músicas desses mesmos artistas que eu recomendei ou de outros artistas que você goste. Com relação a podcasts, a gente vai começar com os nossos primeiros podcasts, porém vão ser podcasts mais simples. Então, minha principal recomendação aqui de podcast para você que está aqui iniciando no inglês é o Duolingo Histórias. O Duolingo Histórias, ele vai trazer podcasts de histórias simples, coisas do dia a dia, coisas que podem de fato acontecer, que são importantes, mas ainda assim vão ser histórias muito simples, tá? Então, Duolingo Histórias é a minha dica. E tem uma outra dica interessante que eu vou trazer aqui para você, que é o livro Lendo para a Fluência. Esse livro, Lendo para a Fluência, galera, ele é do professor Pedro Galvão e a ideia dele é trazer aqui um apanhado geral de como aprender inglês através de contos, através de livros. Então, ele vai ser aqui do absoluto zero, ele vai ter aqui os níveis, né, iniciante, intermediário, avançado, mas a ideia dele é trazer contos de coisas que são reais, tá? Coisas que podem acontecer no dia a dia, coisas que você vai precisar de fato saber se expressar em inglês, como trocar o óleo do carro, preparar um casamento, ou falar sobre política, né? Ouvir um debate, fazer um debate ali sobre política, levar o filho na escola, organizar burocracias do dia a dia. Então são coisas que são importantes, são coisas que a gente vai ter que se deparar o tempo todo em inglês. Então a gente vai ter aqui contos sobre essas situações e esses contos eles vão ser divididos do absoluto zero, do iniciante até o avançado. E o pulo do gato está aqui. Esse livro ele vai oferecer áudios em inglês, com a transcrição aqui em forma de áudios de todos esses contos. Então aqui você vai estar treinando vocabulário, você vai estar treinando aqui também o seu listening, o que é uma coisa incomum da gente fazer quando a gente está lendo, né? A gente vai ter aqui os áudios de cada um desses contos e aqui, se você quiser, pode treinar também o speaking. Então, falando, repetindo, simulando diálogos, principalmente aqui os contos que envolvem diálogos, eu sempre recomendo você tentar fazer literalmente aqui o roleplay, que seria você encenar, né? Você entrar aqui no personagem e assim você vai aprender inglês de uma forma muito mais interessante e muito mais rápida. Então, minha recomendação, além do Duolingo Histórias, é o livro Lendo para a Fluência, que é, com certeza, sem sombra de dúvidas, uma das melhores ferramentas para você aprender inglês, aprender essas habilidades, né, principalmente de reading e também de listening, mas você pode usar aqui também como uma ferramenta complementar a essa rotina de estudos. E se você se interessou, eu vou deixar aqui no link da descrição o livro Lendo para a Fluência, que é uma ferramenta indispensável para você melhorar e muito o seu inglês. E aqui, galera, passando para a parte de speaking, eu tenho aqui meu segundo mês, eu já estou um pouco mais familiarizado com a fala, eu já consigo falar frases mais simples de inglês, e aqui sim é quando você vai usar o ChatGPT. Primeiro mês, eu não te aconselho tanto usar o ChatGPT porque você ainda não tem vocabulário, vai ser um pouco mais difícil falar com ele. Então aqui, galera, o speaking, eu vou conseguir conversar com o ChatGPT e isso você vai fazer pela versão mobile do aplicativo. Eu posso perguntar sobre o dia a dia, eu posso perguntar sobre futebol, sobre política, sobre religião, sobre várias coisas e eu posso ter literalmente qualquer tipo de conversa em inglês com a ferramenta do ChatGPT. Então o ChatGPT aqui ele vai funcionar quase que como um professor de inglês 24 horas por dia. Como aqui ainda é o seu segundo mês, eu recomendo que você traga conversas simples, tá? Conversas facilmente digeríveis. Então, conversas mais simples, conversas de como que você tá, o que você faz, como que você se vê daqui a 5 anos, umas conversas mais tranquilas, tá? Umas conversas sem muita viagem, vamos colocar dessa forma. Importante também pedir para, nesses prompts de conversa, o ChatGPT adicionar as palavras que você tem aprendido desde o primeiro mês, tá? Sempre use essas palavras para o seu cérebro se familiarizar com cada uma delas. Então, speaking, minha recomendação é conversar com o ChatGPT, basicamente. Reading e writing. Para reading, galera, aqui
o ideal vai ser você ler textos um pouco mais complexos. Pode continuar utilizando aqui o lingua.com, porque os textos de lá, eles vão te ajudar com vocabulário, mas aqui eu já te recomendaria tentar ler algum livro, um livro simples, mesmo que um livro para criança, mas um livro simples e direto ao ponto, com vocabulário básico e que vai te instigar a continuar lendo, a fomentar a leitura. A leitura é importante seja em inglês, seja em português, seja em qualquer idioma. E uma recomendação que eu trago aqui de um livro simples, um livro muito bom, muito inspirador, é o livro O Pequeno Príncipe. Então tenta buscar no Kindle, tenta buscar de uma forma simples o livro O Pequeno Príncipe, porque ele é um livro muito direto, um vocabulário bem iniciante e é um livro que ajuda demais a refletir não só sobre o inglês, mas sobre várias questões do dia a dia, várias questões da nossa vida. Então, minha recomendação de livro é O Pequeno Príncipe. E falando aqui de writing, minha recomendação é você tentar escrever frases simples, principalmente, mais uma vez, frases usando o vocabulário que você tem aprendido desde o primeiro mês. Então, tenta escrever aqui um e-mail no LinkedIn em inglês, um e-mail simples em inglês. Tenta conversar com pessoas nos aplicativos de bate-papo em inglês, um inglês simples, um inglês assim, para conversa do dia a dia. Então, utilizar aqui várias perguntas, utilizar as inversões de perguntas que a gente tem no inglês, utilizar o do, you, does, utilizar o inglês básico, tá? O inglês simples. E a minha ferramenta aqui para te ajudar com correção gramatical é o Grammarly. O Grammarly é uma ferramenta de correção gramatical, uma ferramenta que vai trazer aqui não só a questão gramatical do seu inglês, mas também uma questão de estilo, para você usar aqui o inglês usado de forma natural no dia a dia. Porque a gente pode muito bem escrever uma frase 100% gramaticalmente certa e ser uma frase engessada, sabe? Uma frase esquisita. O Grammarly ele é uma extensão do Google Chrome que vai ajudar tanto com essa parte gramatical quanto com a parte estilística, quais os termos que se adequam mais ali à ideia que você quer passar. Então, minha recomendação para você treinar aqui o seu writing, né? Treinar aqui principalmente essa parte de erros gramaticais, entender como o inglês ele é escrito na vida real, minha recomendação é o Grammarly. E se você chegou até aqui no vídeo, fica comigo até o final, porque agora a gente vai entrar no mês 3 e no mês 4. É agora que o bicho vai pegar, é agora que você vai, de fato, botar em prática tudo que você aprendeu. Então fica comigo, porque esses 2 meses, esses 2 últimos meses, eles vão ser cruciais para o seu aprendizado de inglês, para o seu desenvolvimento do inglês. Mês de número 3 é o mês da prática. Prática, prática, prática e mais prática. Então esse mês aqui a gente vai pôr a mão na massa, a gente vai utilizar aqui o que a gente já aprendeu e aprender ainda mais o inglês. E aqui a parte de vocabulário, eu vou deixar aqui para você aprender frases do dia a dia, frases mais complexas, um pouco mais assim sofisticadas e outra coisa, aprender phrasal verbs. Para quem não sabe, galera, os phrasal verbs em inglês, eles são aqui termos que geralmente são combinações de outras palavras. Eu tenho aqui normalmente um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio. E esses termos, eles servem aqui para dar um dinamismo na fala e eles vão passar ideias que algumas vezes ou muitas vezes são distintas aos termos originais deles, ou seja, ao verbo original ali, se eu tenho, por exemplo, give, eu tenho aqui o verbo to give, que significa dar, e eu tenho give up, dar para cima? Não, give up vai ser aqui desistir. Então eu tenho aqui um verbo, eu tenho aqui a junção desse verbo com uma preposição e eu ganho um novo sentido. Os phrasal verbs, pessoal, eles são muito importantes porque eles são usados diariamente, eles são usados o tempo todo e eles são algo que não é tão natural para brasileiros, não é tão natural assim em outros idiomas. Eles são uma característica fundamental do inglês, inclusive eles são muito utilizados a partir daquelas palavras que eu pedi para você pesquisar, que são as 100 palavras mais usadas do inglês. Então agora é a hora de botar em prática tudo que você aprendeu, botar no Anki aqui os phrasal verbs em frases e em situações mais complexas. Além disso, aprender gírias, tá? Então, gírias, expressões idiomáticas, os famosos idioms em inglês, aprender acrônimos, coisas de internet, esse tipo de palavrinha, esse tipo de vocabulário que a gente que não é do país, né, que não é nativo, a gente não entende, mas que é fundamental. É simplesmente fundamental. E aqui, galera, listening. Para listening, eu recomendo que você já tente buscar alguma série, uma série simples, como por exemplo Friends, como por exemplo Everybody Hates Chris, famoso Todo Mundo Odeia o Chris, ou ainda outras séries mais modernas, como How I Met Your Mother, por exemplo. Esse tipo de série de comédia é muito bom para a gente colocar gírias, para a gente entender aqui expressões idiomáticas e para a gente se forçar a entender as piadas, tá? Então você pode usar aqui as legendas, não recomendo que você fique muito tempo com as legendas em português, mas considerando aqui que a gente está nos nossos 4 primeiros meses, tá tudo bem usar legenda.
pode ir para o YouTube, buscar aqui vídeos mais simples em inglês do dia a dia, né, inglês natural, como por exemplo daily vlogs, vlogs de exploração, coisas do tipo, e colocar também a legenda, tanto em português quanto legenda em inglês. Só atenção, galera, a legenda do YouTube ela é um pouco zoada, então a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção aqui ao que a gente escuta da boca da pessoa e não necessariamente do que está legendado. Para treinar o speaking, eu vou fazer aqui 2 recomendações de aplicativos de trocas de idiomas, de intercâmbio de idiomas, que são o Tandem e o HelloTalk. E quem é antigo aqui do canal já deve ter visto eu recomendar esses aplicativos porque eles são realmente muito bons. Eles são aplicativos onde você tem literalmente salas de bate-papo 24 horas por dia em qualquer lugar. Nesses aplicativos você tem, por exemplo, salas de bate-papo 24 horas por dia sobre inglês, sobre francês, sobre espanhol, sobre português, japonês, enfim, e de forma gratuita. Então, eu literalmente posso conversar com pessoas, treinar o meu inglês, seja com nativos, seja com estrangeiros que estão aprendendo inglês. Eu posso fazer isso a qualquer momento do meu dia. Eu acho isso fantástico, eu acho isso absurdo. Então, Tandem e HelloTalk vão ser aqui as minhas sugestões para você treinar o seu listening e também aqui o seu speaking, tá? Lembrando que no aplicativo HelloTalk, além dessas salas de bate-papo, eles também têm salas de streaming, inclusive com alguns professores de inglês. Então, vale muito a pena porque é gratuito, é conteúdo de muita utilidade de forma gratuita. Aqui para a parte de reading, já seria mais interessante você começar a ler notícias em inglês. Só que aqui eu ainda não vou recomendar notícias dos grandes veículos de comunicação em inglês, considerando que a gente ainda está desenvolvendo o vocabulário. Eu vou recomendar notícias relacionadas ao Brasil, ao que está acontecendo no Brasil, porém em inglês. Então, você vai pegar aqui o site do Globo.com e vai colocar aqui nas hashtags English, para você conseguir aqui filtrar as principais notícias do país, as principais notícias do Brasil, porém em inglês. Então a ideia aqui é você tentar aprender inglês, tentar ler inglês com assuntos que você já está familiarizado, com assuntos que você já conhece. Então eu conheço as regiões do Brasil, eu sei o que acontece nas regiões, eu estou por dentro dessas notícias. Já fica muito mais fácil para você entender e para você presumir o que a notícia está tratando, do que a notícia está a notícia ela está tratando de fato. Então, essa é a minha recomendação, site do Globo.com, você tentar fazer isso com textos em inglês, com notícias em inglês. Lembrando que você também pode continuar estudando com o ChatGPT, pedindo para ele gerar textos e mais textos para você com o vocabulário que você já tem aprendido, tá? O ChatGPT aqui ele vai ser o nosso parceiro de estudos durante todos esses 4 meses dentro dessa rotina. E aqui, Writing vai ser para textos mais longos, tá? Então, textos de e-mail, então texto para o LinkedIn, eu posso aplicar aqui para uma vaga de emprego em inglês, eu posso tentar criar um currículo em inglês para mim, isso eu recomendo muito que você faça. Eu posso tentar abordar aqui um CEO ou uma pessoa do RH de uma empresa internacional que eu quero muito trabalhar. Então, textos que vão te forçar a usar aqui o inglês um pouco mais rebuscado, lembrando aqui que a essa altura do campeonato você já tem o Grammarly instalado, então você já vai ter aqui uma ferramenta para correção gramatical. E aqui a ideia, galera, é vocês utilizarem o inglês que vai ser útil, o inglês corporativo, o inglês para o mundo dos negócios e também continuar aqui conversando com pessoas. Já recomendaria para você que já tem aqui os aplicativos do Tandem e do HelloTalk, já tem esses aplicativos no seu dispositivo, conversa com pessoas também por mensagem de texto. Tenta escrever mensagem para eles, até porque dentro desses aplicativos eles têm ferramentas de correção gramatical também. O próprio amigo que você está fazendo, ele pode ver a sua mensagem e colocar aqui uma versão corrigida dessa mensagem. Isso também é bem útil, é bem legal. E aqui você vai estar treinando o seu writing e também treinando o seu vocabulário. E então é isso que você vai fazer aqui nesses 3 meses, tá? E agora a gente chegou no nosso mês de número 4, nosso 4º mês. E aqui no mês de número 4, o que você vai fazer? Você vai revisar o que você já tem estudado nesses 3 primeiros meses, vai colocar um grau a mais de dificuldade, vai tentar continuar na prática, vai tentar falar mais, Falar mais aqui em inglês, ganhar confiança, para aí sim você ir para módulos mais avançados, para você aumentar aqui a rotina de estudos para algo mais intermediário avançado, até chegar no avançado. Então esse 4º mês ele vai ser um mês de revisão, ele vai ser ainda um mês de prática e um mês aqui de a gente tentar vislumbrar uma coisa a mais, tentar ir um pouco além aqui, mesmo sendo aqui uma rotina de 4 meses para iniciante, vamos tentar aqui chegar um pouco além do iniciante.
Vocabulário, rever todas as palavras que você aprendeu no vocabulário, inclusive utilizando o Anki, tentar aqui acertar, né, o que você já memorizou, o que você ainda não memorizou e usar aqui o Anki diariamente, seguir usando, né, o Anki diariamente e lembrando, palavras em contexto, sempre em frases e em diferentes frases, para você ver aqui sinônimos, para você ver aqui a aplicação dessa palavra em diferentes contextos, né? Ou possíveis outros significados daquela palavra. Você vê aqui phrasal verbs, você vê aqui acrônimos, expressões, tudo aquilo que a gente já viu nos módulos anteriores, tudo aquilo que a gente já viu nos meses anteriores. A gente vai botar em prática agora e a gente vai tentar aqui revisar ao máximo o que a gente ainda não memorizou, o que a gente ainda tem mais dificuldade. Para listening, a gente vai continuar aqui nas séries que eu já recomendei para você. A gente já recomendou aqui séries de comédia. Você pode aqui buscar uma outra série um pouco mais, assim, complicada. Eu até recomendo que você não busque séries muito longas, séries de ficção científica ou filmes muito longos. Vai ficar uma coisa que você vai se cansar mais do que, de fato, desfrutar ali da série, do filme. Então, continue assistindo aqui séries de comédia ou até desenhos animados em inglês. Desenhos animados em inglês são ótimas formas de você ouvir um inglês mais claro, um inglês mais limpo e sem interferência de barulhos, de ruídos do ambiente. Minha recomendação aqui de podcast, um podcast um pouco mais avançado aqui para esse quarto mês, é o podcast do Luke, o Luke English Podcast. Que aqui ele vai falar de histórias, ele vai trazer aqui também contos para você de uma maneira muito mais assim imersiva, para você ficar imerso ali mesmo na história. Então essas são as minhas recomendações de listening, minhas recomendações de escuta. Minha recomendação de speaking, fala. Então aqui a gente já tem os aplicativos do Tandem e do HelloTalk baixados, a gente já consegue entrar nas salas de bate-papo, a gente já consegue ter conversas, né, conversas aqui mais superficiais com as pessoas. Então aqui a minha dica é vocês continuarem com o Tandem e também com o HelloTalk. Interessante ir para outros ambientes, como o próprio Discord. Lá também tem muitos grupos de inglês onde eles fazem salas de bate-papo basicamente todo dia. Então o Discord também é uma recomendação legal. E uma outra recomendação bacana que eu trago para você que quer ter ainda esse contato com o inglês, que quer ainda falar, praticar o inglês, mas tem vergonha de estar aqui nesses ambientes com outras pessoas, estar aqui nesses ambientes com pessoas de fato que podem ou não te julgar. A minha recomendação é a Teacher Alicia. A Teacher Alicia é uma inteligência artificial que ela vai atuar literalmente como uma professora de inglês, como uma professora de idiomas. Então a ideia aqui da Teacher Alicia é que ela seja como um chat GPT, só que com as funções voltadas para inglês especificamente. Então aqui é você ter uma professora de inglês 24 horas por dia que vai entender literalmente tudo que você precisa para melhorar no seu inglês. Então, você quer falar com ela sobre filosofia, você quer falar com ela sobre física quântica, você quer falar com ela sobre a situação das superpotências mundiais, a China, os Estados Unidos, política, você quer falar com ela sobre coisas extremamente específicas do inglês, ela vai saber falar sobre qualquer assunto. Você pode pedir para ela avaliar o seu inglês, dar o feedback dela, você pode mandar áudios para ela, ela vai te mandar áudios com transcrições de cada um desses áudios e muito mais. Então, tudo que você já poderia estar fazendo com o ChatGPT, que vai ser feito de uma forma muito mais vaga, né, muito mais assim, sem profundidade, a Teacher Alicia ela vai fazer isso pensando em você como aluno de inglês, seja você iniciante, totalmente elementar, seja você intermediário, seja você avançado. A Teacher Alicia ela vai ter um banco de dados quase que infinito para você melhorar o seu inglês, para você melhorar não só o seu speaking, né, a sua fala, como também o seu reading, como também o seu writing, até porque você vai estar treinando essas duas habilidades, e também o seu listening e o seu vocabulário. Então, essa ferramenta ela vai literalmente te ajudar a aprender aqui as 5 habilidades necessárias para desenvolver o inglês. Então, minha recomendação aqui, minha principal recomendação para treinar o speaking é, sem sombra de dúvidas, a Teacher Alicia. E eu vou deixar ela linkada aqui também na descrição para você dar uma olhada. E agora a gente chegou no reading, galera, leitura. E aqui sim é hora de vocês começarem a ler artigos ou ler notícias de jornais. E aqui as principais fontes, né, os principais jornais que eu recomendo que você busque o vocabulário são CNN e também BBC News. Então aqui nesses sites você vai ter notícias do dia a dia e eles usam um vocabulário bem mais rebuscado, então você consegue aqui também utilizar o Anki, pegar esse vocabulário, colocar exatamente as frases que eles usaram dentro das notícias e ir colocando no seu sistema de repetição espaçada.
Então, buscar notícias do que está acontecendo no mundo, tentar entender essas notícias e colocar no nosso sistema de repetição espaçada. E aqui, por fim, para treinar o nosso writing nesse nosso último mês, eu vou colocar aqui para você buscar fazer círculos sociais, amizades com as pessoas que você tem conversado nos aplicativos Tandem, no HelloTalk e nos outros aplicativos, Instagram, WhatsApp, entrar em grupos de conversação, grupos sobre temas que você goste, grupos sobre música, grupos sobre história, grupos sobre programação, grupos sobre coisas que você se interessa. Conversar com as pessoas, pedir informações, criar enquetes e tentar aqui usar o seu inglês para coisas práticas da vida real. Então, escrever textos aqui de um curso ou um vídeo no YouTube que você viu sobre como cozinhar, como fazer um arroz, ou como se localizar numa determinada cidade, ou buscar ali o curso de vida, escrever aqui o que você entendeu sobre esses tópicos. Isso vai forçar o seu cérebro a não só aprender o inglês, né, pelo idioma, mas também pelas aplicações práticas do inglês, pelo que o inglês vai te ensinar, pela quantidade de conteúdo que você vai ver aqui em inglês e que você pode usar isso para o seu próprio benefício. E lembrando, continuar utilizando aqui ferramentas que vão te ajudar a melhorar a gramática e melhorar também a escrita, como é o caso aqui do Grammarly. E além do Grammarly, tem uma outra ferramenta muito legal para isso, que é a Quillbot. E a Quillbot, ela vai ser aqui uma ferramenta de textos, de escrita. Então você vai ter várias ferramentas, várias funcionalidades, como correção gramatical, como utilização de expressões, textos, estilística. O Quillbot, ele é uma ferramenta incrível, eu acho que ela merece um vídeo à parte. E se você quiser aqui que eu faça um vídeo detalhando aqui as funcionalidades do Quillbot, deixa aqui nos comentários para eu ver se eu consigo trazer aqui um review dessa ferramenta, que é uma ferramenta incrível. E é isso, galera. Esse foi aqui o nosso roteiro de estudos. Acabou que ficou um vídeo muito grande. A gente falou bastante aqui de várias habilidades, de como melhorar gradativamente essas habilidades do inglês. Espero que vocês tenham gostado de verdade e deixa o like. Esse vídeo ele deu um trabalhão para fazer, então o seu like é muito importante. E se você chegou até aqui, eu vou deixar uma recomendação de um vídeo em que eu mostro o meu Anki para você, como que funciona o Anki, com as frases que eu uso, seja em inglês, seja em francês, como usar essa ferramenta da melhor forma possível. Então, clica aqui em algum lugar da tela, vai aparecer a recomendação para você conhecer a ferramenta do Anki, que vai ser uma ferramenta fundamental para o seu plano de estudos, para o seu roteiro de estudos em inglês. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.